Pois tudo vem de ti.
E hoje nós vamos falar sobre esse fenômeno, o fenômeno dos desigrejados, ok? Então nós vamos entender um pouquinho para nós sermos assertivos e abrirmos o nosso coração para ajudar pessoas que estão nesse estado, ok, queridos? Então, o que são os desigrejados? São pessoas que professam a mesma fé que a nossa, mas não querem mais participar do convívio da igreja. Decidiram não participar mais do convívio da igreja, que se desligaram, não é, por imaturidade ou porque realmente foram muito feridos, né? Então, nessa série e nas nossas vidas, nós queremos um resgate. Nós estamos aqui não melhores que ninguém, porque quem fala aqui é um ferido, mas foi ferido, mas na verdade buscou em Deus a cura e tem vivido diariamente o dia a dia da igreja. Então isso é muito intencional e abençoador. E eu aprendi que não existe vida cristã em carreira solo, não tem como. Esse negócio de eu vou ficar em casa, eu vou ser igreja em casa, né? Que agora tem uma onda do metaverso, que você pode ficar em casa, pode assistir em casa o culto, você pode ser membro online. Gente, membro online, isso não existe, ok? Então, tudo isso vem para desconfigurar, para romper com um princípio. Agora vamos trabalhar um pouquinho isso aqui, ó. Tem uma pesquisa feita pelo um órgão, né, assim, importante aqui no Brasil, que é o IBGE, e ele fez um censo no ano de 2000, 23 anos atrás. E nesse censo, ele revelou, o censo aqui que fizeram, que existia na época 1 milhão de desigrejados. Sem contar, gente, essa conta, assim, está registrada. 1 milhão de desigrejados, ok? Não me pergunte o critério, eu não sei, eu só estou passando dados, tá? Aí depois fizeram um novo censo em 2010. E quando fizeram em 2010, disseram e dispararam um número que de 1 milhão foi para 9 milhões, tá? 2000, 1 milhão, 2010, 9 milhões. Não fizeram 2020 esse censo, não fizeram 2021, fizeram comecinho de 2022 e querem soltar agora até o final do ano, acredito, né? Em 2023, em 2022, né? Então eles contabilizam, eles fazem essa pesquisa. E essa pesquisa tem uma estimativa de 9 milhões em 2010, subiu para 20 milhões para 2022. E essa conta pode ser bem maior, tá? Estão estimando aí de até 30 milhões de desigrejados. O que são pessoas desigrejadas? São pessoas que participaram do convívio da igreja, mas se desligaram porque se decepcionaram. Agora, diante disso, nesse grupão todo aí, informação, isso aqui não é só informação, mas olha só que interessante. Nesse grupão aí, existem 3 tipos principais ou níveis dos desigrejados. Olha lá, 3 tipos de níveis de desigrejados. O primeiro nível é os desencantados. Pessoas desencantadas são aquelas que tiveram muitas expectativas na igreja, mas não foram supridas. Sabe aquelas pessoas que chegam, como eu cheguei um dia, e cheguei na igreja e falei assim: uau, todo mundo aqui me ama, eu amo todo mundo, aqui é um lugar perfeito. Não é? Aí você chega na igreja, você se ilude, você acha que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é... Aí você começa a andar, conviver, aí você vê, não é tão encantado assim. Aí você começa a ver situações de problemas. Por quê, queridos? Onde há pessoas, há BO, há problemas, né? Então, pessoas que colocaram muitas expectativas, né, no ambiente ou nas pessoas e não foram supridas, buscaram perfeição. Como eu cheguei, uau, aqui é perfeito. Aí eu descobri, no decorrer dos anos, que não é tão perfeito assim. Não é perfeito porque eu estou lá, não é perfeito porque as pessoas, né, estão lá. Depois são os feridos.
Os feridos é um grau acima. Por quê? São pessoas que colocaram expectativas, ok, mas que realmente não só viram, mas foram abusados espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Esses são os feridos, que não foram feridos por Jesus, pelo corpo de Cristo, mas por pessoas, ok? Esse é um outro nível. Aí tem um terceiro nível, que é os consumistas. Quem são os consumistas? São aqueles que decidiram viver sua espiritualidade em casa. E através dessa atitude, assistem vídeos de diversas igrejas, diversos lugares, e são pastoreadas pelo menos pelos 10 pastores. E são os consumistas. Eles não se envolvem, mas eles querem comer o que eles acham que é bom. Qual é o pastor que fala sobre família? Estou com um perrengue em casa, eu preciso de uma palavra sobre família. Pastor X. Qual é aquele que fala sobre prosperidade, que o negócio arrebenta? Pastor tal. Qual é aquele pastor que fala que é aquele pastor avivado, cheio do fogo? É o pastor, então eu vou ouvir ele. Então ela seleciona o que quer comer. Entenderam ou não? Aí tem uma outra questão diante desses consumistas. São pessoas que vão até na igreja. Tem um outro nível aí, ó. São pessoas que até vão na igreja, mas não se envolve. Ela senta, come e vai embora. Ela não partilha, ela não decide participar, pertencer. Ela vem nas celebrações, ela vem nos eventos, mas ela também é muito seletiva. Como assim, pastor? Ela gosta de um fast food espiritual. É igual você ir no shopping. Eu falei de manhã do Tivoli, mas vocês são mais, assim, requintados. Eu vou falar do Shopping Dom Pedro. Uau! Vamos supor que você vai em qualquer shopping. Vamos Dom Pedro, vai? Que é grande lá. Aí você vai na praça de alimentação, você tem um monte de restaurante lá. Aí você chega lá e fala assim, você fala com a sua esposa, e aí amor, vai de japonês, vai de lanche, vai de pizza, vai de coco bambu, vai de batata recheada, vai do que a gente vai comer? Aí você olha um para o outro, fala assim, bem, eu estou com vontade de pizza. Ah, mas eu estou com vontade de macarrão. Aí você vai, eu compro o macarrão para você e eu compro minha pizza. Tudo bem? Tudo bem. Então a gente come o que a gente quer. E os desigrejados consumistas são assim. Querem, tem ali no fundinho o desejo, aceitaram Jesus, mas são seletivos. Querem comer só o que eles agradam, só o que agrada a vontade, mas não tem vínculo. Porque tem dia aqui, irmãos, que a gente precisa engolir, coisas assim, sólida, palavra sólida. Por exemplo, essa feijoada que você comeu. Esse negócio é divino, Feijoada top, coisa boa, produtos e ingredientes bons. A palavra de Deus diz o seguinte, para não ficarmos só no leite, para a gente comer comida sólida, que sustenta, que dá sustância, gente. Aquela polenta que o Jonas comeu hoje, aquela polenta com frango, sabe? Aquela macarronada, aquela coisa que dá força, que dá sustância. E aí, às vezes você vem aqui na igreja e ouve uma palavra que não vai ser seletiva para você, mas é porque Deus selecionou. Uma palavra com arroz e feijão, mas tem domingo que é aquela palavra que quem tem uma lasanha bolonhesa espetacular e 4 queijos. Tem domingo que você vem aqui, que você tem uma comida de frutos do mar sensacional, requintada, direta do trono de Deus. Mas tem dia que é arroz e feijão, mas é isso que dá força, gente. Então por isso que eu estou falando para vocês, apenas consomem, mas não contribuem para o crescimento da igreja. Não contribuem para um projeto juntos e são seletivos. Então a gente tem que tomar cuidado. Aí, eu não sei
com você, mas para mim já perguntaram, pastor, é o seguinte, eu gosto tanto da igreja, dos irmãos, da Casa Viva, eu gosto tanto, mas eu também gosto tanto da casa, da igreja X, eu não posso me membrar nas duas? Eu não posso ficar um pouco lá e um pouco cá? O que vocês acham, gente? É a mesma coisa, com todo respeito, eu falo para você, deixa seu filho uma semana comigo e você fica com os meus, aí você cuida deles e eu cuido dos seus. Não tem sentido, porque cada família tem um jeito, cada família tem uma visão que Deus está direcionando, né? Por isso que existem várias denominações, várias igrejas. Na verdade, queridos, isso tudo que eu estou falando é muito sério, porque nós fomos chamados para nos enraizarmos, para sermos família, e família carrega sobrenome. Família tem que ter um endereço fixo. Família tem que entender que faz parte de um contexto onde Deus trouxe, onde Deus plantou, para você crescer, para você desenvolver a sua fé. Então, se você hoje que está aqui na Casa Viva entende de Deus que esta família está somando para o seu crescimento espiritual, ciente de que não somos perfeitos, podemos falhar, mas temos a intenção de fazer o correto, bem-vindo. Porque eu pastoreio pessoas livres e sempre vou pastorear. Você não tem o meu nome gravado em você, você não tem uma coleira, você não tem uma algema, você é livre. Mas se você entende que você foi chamado para não frequentar, mas participar desta família, para crescermos juntos, você é muito bem-vindo. Então esse fenômeno de pessoas desigrejadas cresce, infelizmente, a cada dia. Muitos ficam iludidos, muitos ficam buscando perfeição, e na verdade não vai encontrar, porque a igreja, a obra-prima da igreja são pessoas, e pessoas são imperfeitas, tá bom? Então, não coloquem as suas expectativas em homens, mas em Deus. Eu sei que cada um de nós aqui precisamos de referência, você precisa de uma boa referência, mas entenda, queridos, que ninguém aqui é perfeito, nós estamos crescendo juntos, tá? Então, vamos avançar. Aí eu pergunto para vocês, será que existe igrejas perfeitas? Será que existe alguma igreja perfeita? Será que a Casa Viva, será que esta igreja é perfeita? Será que um dia encontraremos igreja perfeita? Não. Diga assim, ó, não. Ponto. Você não vai encontrar, não vai ter. Por quê? Porque a gente sempre ouve, né? Ah, pastor, mas a igreja tem que ser igual à igreja primitiva, a de Atos capítulo 2, né? Que é uma igreja perfeita, fantástica. Eu concordo com você. E sempre nas nossas orações, sempre aqui na atividade da igreja, nós queremos sempre lembrar da igreja primitiva, porque foi um modelo. É um modelo, ok? Só que, se nós voltarmos lá para o início da igreja primitiva, em Atos capítulo 2, do 42 a 47, nós vamos entender, e não devemos ser ignorantes nesse assunto, nós devemos entender que ela começou perfeitamente. Por que perfeitamente? Porque Deus, Cristo, a instituiu na terra, mas depois começou a vir pessoas. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ela já começou grande. Depois, ali, com as pessoas, né, sendo batizadas, as pessoas sendo ativadas, depois cresceu, desenvolveu, a igreja começou a crescer, começou a desenvolver. Aí nós vamos ver na palavra de Deus, como exemplo dessa igreja, que começaram a chegar pessoas. Essa igreja contava com a simpatia de todos, tinha uma equipe open sensacional, uma recepção extraordinária. O pessoal chegava e compartilhava da vida, e ajudava, estava de casa em casa, e partilhava o pão, né? E ajudava a liderança. Chegou um tempo lá na frente, nós vamos ver aqui, que não deu conta mais. Os líderes falaram assim, não, peraí, vamos levantar gente cheia do Espírito Santo, né? De caráter. Para quê? Para
ser distribuído às pessoas, uma liderança para ajudar a cuidar das pessoas. E aí, meus queridos, vem a grande questão. Olha só o que diz Atos 2:42, ó. Opa! Parou aí? Vivi, parou aí? Aqui, voltou. Obrigado. Todos dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Olha só o que diz: ao partir do pão e as orações. Essa era a igreja, era a essência da igreja. Pastor, que essência? Primeiro, dedicavam-se ao ensino. Eram discipulados pelos apóstolos, pela doutrina dos apóstolos, que era a palavra de Deus, ok? E aí o que eles faziam? Tinham comunhão, se sentiam como família. E depois, sentindo-se como família, partiam o pão, né? Partiam o pão e as orações. Então a igreja se fortalecia dia a dia. Essa era a essência. Começou muito bem a igreja. Começou muito bem, a Bíblia na raiz começou muito bem. Só que imagina só, uma igreja que depois, com uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram salvas. Aí a igreja cresceu. Com esse todo povo aí, o que aconteceu? Né, que se converteram, que começaram a viver o ambiente da igreja, a atmosfera da igreja. Eram unidos, ajudavam o outro, cresciam juntos da fé. As pessoas eram atraídas pela simpatia da igreja e a igreja desenvolvia. Mas a história não termina aqui. Olha só no capítulo 6, verso 1, o que diz: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. É o primeiro BO da igreja primitiva. Tinha divergências de distribuição de alimento e as viúvas não estavam sendo assistidas da maneira que eram para ser. Aí beleza, a igreja começa bem, mas aí começa a vir gente. E onde vem gente, vem problema. E aí o que acontece? À medida que a igreja crescia, os problemas se avolumavam. E quando a igreja cresce, há descontentamento. Você sabia disso ou não? As pessoas começam a esperar coisas perfeitas. Elas começam a ter muitas críticas. Agora a gente precisa ser focado, irmãos. Não dá tiro para todo lado. Não, o que Deus deu, o que Deus nos disse, nos apontou para fazer, para ser e para fazer, né? A gente tem que ser direcionado por Deus. E através disso, de um posicionamento espiritual, a gente vai ser criticado. Quem está em evidência é criticado. Quem não é criticado? Aquele que não faz nada. Não é? Agora, eu dei um exemplo aqui, que até o pastor Tiago, inclusive o pastor Tiago faz aniversário dia 30, nós já honramos ele de manhã, oramos por ele. Pastor, que Deus, cadê ele? Foi arrebatado, Jesus. Tá. Foi assim. Deus abençoe, depois a gente ora por ele. Eu dei um exemplo do pastor Tiago, que ele pegou um copo igual esse copo aqui, e vamos supor que esse copo aqui está até a tampa. Aí, eu vou fazer outro exemplo. Rafa, você pode me ajudar aqui? Isso, pode subir aqui. Enquanto ele chega, eu vou beber uma água. O Rafa, coordenador, decolando. Eu vou te dar o seguinte, eu vou te dar esse copo. Vamos supor que esteja completamente até a tampa, lotado de água, tá? Eu vou usar a ilustração que um pastor fez uma vez. Olha só para você entender a questão do desfoque. O pastor estava no culto e percebia que sempre no final do culto vinha uma pessoa e falava assim: ah, pastor, você viu tal fulano? Você viu o músico? Você viu lá o irmão que orou pelos dízimos de oferta? Ó, você viu tal coisa? E o pastor, todo culto essa pessoa vem e critica. Todo o culto, eu não aguento mais. Aí ele falou o seguinte: tá bom, então eu vou fazer uma experiência. No dia do domingo seguinte, chamou essa pessoa, deu esse copo de água para ela e falou assim: olha, você vai fazer o seguinte. Enquanto eu estiver aqui, o culto começando, daqui a pouco vai começar o culto, o louvor vai subir,
E aí a gente vai começar o culto e você vai prestar atenção neste copo. Está lotado de água, então não pode vazar. Então preste atenção. Enquanto o culto começa, o culto flui, eu vou pregar, tá? E no final da pregação, quando eu despedir a igreja, eu vou conversar com você. Beleza? Ah, pastor, beleza? Beleza, então tá bom. Aí você vai andar, faz umas 3 voltas aqui. E o pastor aqui pregando, falando, né, no contexto, pregando, falando, e tal, e vai, e o louvor, e a bênção, e tal, e ele prega, o apelo faz, gente converte, pessoas aceitam Jesus, Deus abençoe a igreja, vão com Deus. Ele fala, para! Deus abençoe, eu não posso atender ninguém, vão com Deus, Deus abençoe, amém. Chega nessa pessoa e fala assim, e aí como foi o culto para você? Você percebeu que o irmão humano veio na igreja? Não. Você percebeu que o ministro de louvor, ele deu uma erradinha na música, mas depois assim fluiu de uma maneira... Não viu também? Não vi. Você viu a mensagem que foi pregada essa noite? Não vi. Mas por que você não viu, irmão? Estava olhando o copo. Você estava olhando o quê? Estava olhando o copo. Ah, muito obrigado. Obrigado. Isso é loucura, porque às vezes a gente se concentra e tem gente prestando atenção no erro dos outros. Esquece que você está aqui para satisfazer um coração, que é o coração de Deus. Quando o pastor falou assim, fica focado, foca no copo e não deixa a água cair, essa pessoa começou a rodar a igreja. Mas ela não prestou atenção em nada. Por quê? Porque ela estava fixa ali. Eu não posso deixar a água cair. Queridos, quando a gente vem para a igreja, a gente tem que entender que o nosso foco é Cristo. O nosso foco é Jesus. É claro que tudo que você não... somos dotados de inteligência, de percepções, ok. Mas o meu foco é Cristo. Quando eu estou ali sentado, vocês podem perceber, se alguém precisar de alguma ajuda, né, e nos pedir, nos ativar, a gente está aqui para servir os irmãos. Mas quando eu estou ali, não estou ministrando, pregando, alguma coisa assim, eu estou aqui adorando. Eu estou aqui me entregando, gente, porque eu preciso. E outra, a gente não está aqui para nem agradar o coração do outro. Eu tenho que agradar o coração de Deus e você, e o coração, vocês e o coração de Deus. Então, se estamos focados, nós vamos viver algo diferente. Então desfoca a sua visão das coisas e foca em Deus, porque aí sim nós teremos uma igreja cada vez mais saudável e abençoada. Agora, sempre vai existir crítica. Na igreja primitiva, olha só que interessante, ó, tinha judeus de fala grega e judeus de fala hebraica, ou seja, descontentamentos que trouxe problema. Então, diante disso também, olha só, um dos maiores desafios que Jesus nos diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí, quem se dispõe de sim, para que Deus abençoe, que a igreja seja uma família e que ela possa exercer os seus dons, a pessoa diz sim e começa a servir. E começa a se destacar em alguns pontos. E aí quem que se levanta? Os críticos. E a falta de gente comprometida e a falta de mordomo fiel, por não ser comprometido e mordomo fiel, torna-se um crítico. E para crítico, tudo é ruim. Só o que ele faz é bom e perfeito. E aí, queridos, nós como igreja somos os guardiões da visão. Somos os guardiões daquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. E quem está disposto sempre estará em evidência, não porque quer, porque muitos que sobem aqui, nós fizemos um tratamento, um cuidado para essas pessoas, para subirem aqui, porque tem gente que se sente inadequado ao extremo. Não, mas Deus te chamou, vamos lá, você tem capacidade, você vai ser ativado. Porque a maior graça, a maior arte da igreja é desenvolver dons na vida das pessoas. E aí quando você se destaca, sempre haverá opositores, por isso que muita gente se fere.
Porque tem os com noção e os sem noção. Uns são e outros não. Né? Infelizmente. Mas aí é para aqueles que se dispõem que sempre haverá alguma crítica, alguma coisa. Porque na igreja primitiva foram os apóstolos que falaram: vamos separar homens, vamos ajustar grupos, vamos cuidar da igreja de forma mais assertiva. E mesmo assim teve alguns problemas. Foi por isso que os líderes da primeira igreja tiveram um problemão, um casal top na igreja: Ananias e Safira. Pois é. Sabe quem foi Ananias e Safira? Foram justamente aqueles que foram fulminados por Deus por mentir, por usurpar, por enganar a igreja. Agora você imagina se Deus fizesse isso com a gente? Quem mentisse, falasse mal da igreja, usurpasse a igreja, Deus fulminasse? Você imagina? Você estaria aqui? Eu não estaria. Porque teve sempre uma parte da nossa história que a gente só criticou a igreja. Só criticou pastor, só criticou liderança. E eu critiquei algumas vezes pastores, mas quando eu vim para o lado de cá, eu vi que o negócio é sério. Pessoas que só criticam quem trabalha, mas quando a pessoa sai do seu estado para servir, agora eu entendo que a coisa não é tão assim. Você entende o que eu estou falando? Por isso que cada um no seu quadrado. Graças a Deus pela vida do Chico hoje que tocou baixo. Porque se eu for tocar aquele negócio ali, ó, ninguém fica aqui, todo mundo vai embora. Porque só tum, 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 não sei fazer nada. Graças a Deus pela Cláudia, graças a Deus pelo Xande, graças a Deus pela banda. Porque cada um no seu dom. Graças a Deus que você trabalha de empreiteiro, que você trabalha de engenheiro, que você trabalha de advogado, que você trabalha de pintor, que você trabalha de gerente comercial, que você trabalha de vendedor, que você trabalha professor, que você trabalha, graças a Deus, porque o reino de Deus está em todas as atmosferas dessa terra. Isso é igreja. Isso é igreja. Então, dentro da família, na igreja primitiva, teve Ananias e Safira, que manipulou, que aproveitou da igreja para roubar. E Deus passou o rodo, fulminou. Agora, não existe igreja perfeita, existe igreja saudável. Por isso que a gente não pode caminhar sozinho. Ok, gente? Então, não estou puxando sardinha, mas ser líder não é fácil. Ser líder não é fácil. Contei de manhã e vou contar novamente. Às vezes chega para nós problemas que a coisa já se avolumou tanto que você fala assim: mas peraí, não estou sabendo de nada. Mas o que está acontecendo entre vocês? Não, porque um dia falou tal coisa, me ofendi, virei a cara, virei o rosto, aí fica um grupinho, a banda de cá e a banda de lá. Aí eu vou saber, mas por que está tendo tudo isso? Ah, pastor, porque um dia aconteceu tal coisa. Peraí, mas eu não fiquei sabendo o que está acontecendo. A gente promove tanta paz, a gente promove tanta unidade, a gente promove tanta coisa, e no meio da igreja se divide. A verdade é, queridos, que há um perigo, mas se eu e você buscarmos ser uma igreja não perfeita, que nunca seremos, mas uma igreja saudável, a gente vai tratar com maturidade as situações, ok? Vamos lá, olha só que interessante. Billy Graham, Billy Graham, eu não coloquei o nome dele, mas vou dar a fonte certa, tá? Foi Billy Graham que falou essa frase. Ele disse o seguinte, se você alguma vez encontrar a igreja perfeita, por favor, não participe, você vai estragar ela. Tá? Então foi Billy Graham que pregou para milhões e milhões de pessoas e muitas pessoas se converteram ao evangelho. Tá? Então, é essa a questão. Pastor, mas tudo bem, tantas igrejas da Bíblia, nenhuma era perfeita? Não, e eu vou te mostrar, diante das igrejas, olha só, igrejas imperfeitas no Novo Testamento. A gente começa com quem? Com os corintianos. Olha lá, Corinto, a igreja de Corinto, ok? Qual que era a igreja de Corinto? O que ela tinha de problema? Fora os corintianos.
Amamos os corintianos, viu? Vocês são muito bem-vindos aqui, sem problema nenhum. O pastor é São Paulino. Olha só, ó, já tá a divergência aí, ó. Já, né? Mas, minha gente, brincadeira, mas independente disso, tá? É uma brincadeira, mas independente disso. Somos de Jesus. Quem é de Jesus, diga amém. 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 Glória a Deus. Vamos lá. A igreja de Corinto tinha panelas, grupinhos de facções, não é? Tinha imoralidade e idolatria. Essa era uma igreja que Deus levantou, que Cristo levantou, não é? Com a sua liderança, o apóstolo Paulo, até mesmo com o apóstolo Paulo, uma boa parte, né? Paulo com as suas 13 cartas para as igrejas, era um apóstolo, era um pastorzaço, não é? Um homem de Deus, um homem com uma experiência extraordinária, mas também teve experiências tanto positivas quanto negativas inseridos na igreja. Então a igreja de Corinto era essa, ó, panela, né, panelinha, né, facções, conflitos, imoralidade, idolatria. Aí você vai para a igreja de Galácia, o que ela tinha? Religiosidade, combatia tudo isso, ó, legalismo, judaísmo, que na verdade era os judeus prosélitos que se convertiam ao cristianismo, mas ainda tinham práticas judaicas, circuncisão, né? Então toda incircuncisão, toda essa questão é aquela coisa, né? Eu me converto a Jesus, mas aquele golinho eu não consigo largar. Eu me converto a Jesus, mas aquela saidinha da cerca eu não consigo deixar. Não, ou é ou não é. Amém, queridos? Muito bem. Éfeso era uma igreja que tinha falsos mestres, falsos ensinos, avareza e um líder jovem. E eu coloquei ali suicídios de pastores. Gente, teve um tempo atrás, e ainda existe muito disso, eu até compartilhei com o meu conselho, na época, do grau de pessoas, de pastores que se suicidaram. Infelizmente, queridos, infelizmente, é com dor no meu coração que eu falo isso. Porque Timóteo, ele tinha um problema de úlcera no estômago. E com certeza, eu não estou afirmando isso, mas acredito que era emocional, que era algo que não que foi causado só pela igreja, mas pelos problemas que ele enfrentou, que a coisa é séria, irmãos. Ser líder não é brincadeira. Agora, ó, tinha falsos mestres, falsos ensinos, avareza e líderes jovens. E Paulo sempre falando, Timóteo, fica firme. Timóteo, não desiste. Timóteo, olha, estou com você. E escrevia a carta, dava instruções. Para quê? Para ele permanecer firme. Por isso que eu digo para você que a mentoria é importante. Que andar junto com alguém é importante. Isso é importante. Eu sou muito a favor. A igreja de Filipe, partidarismo, vanglória, libertinagem. Gente que se achava, gente que se achava e pensava que era. E Paulo fala, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se desfez, que se rendeu, né? Que se desfez de toda a glória. Por quê? Tinha muita gente que se achava. Igreja de Colossos, falsos mestres, legalismo, misticismo dentro da igreja. Tessalônica, gente, eu acho lindo isso, porque é a maravilha que Deus traz para nós. Estude sobre essas igrejas, com o olhar dessa série que Deus nos trouxe. Começa a ver as cartas de Paulo para as igrejas, é espetacular. A igreja de Tessalônica, ociosidade, intromissão, insubmissão, ao ponto das pessoas falarem assim, não, já somos salvos, somos tranquilos, nós não vamos estar tudo bem. Paulo fala assim, não, quem não trabalha não come, quem não trabalha não recebe. Vamos, gente, a igreja é ativa, vamos. Quem que era Paulo? Vendedor de tenda. Depois foi ser missionário, a igreja sustentava, e quando não tinha o sustento que era necessário, ele vendia, ele trabalhava, ele não ficava, ocioso. Ei, não viva a ociosidade, há muito trabalho para fazer. Isso tudo, queridos, é a igreja de Jesus. Olha lá, Corinto, Galácia, Éfeso, Filipe, Colossos e Tessalônica, está na Bíblia. E a Bíblia não esconde problemas, por isso estamos aqui. Olha que coisa linda de Deus. Agora, lá no céu é outra história. Haverá uma igreja gloriosa,
Haverá uma igreja abençoada, teremos ali corpo glorificado, adoraremos o Senhor, o Santo dos Santos, 24 horas com os anciãos. Ah, coisa mais perfeita, mas enquanto estiver aqui, vamos ter que romper, vamos ter que trabalhar, vamos ter que servir, vamos ter que viver o ambiente saudável da igreja. Os problemas que existem é para ser resolvido. Então, os mesmos problemas que tinham na igreja do Novo Testamento, também vamos encarar no século 21. Tá bom, pastor, fala uma coisa aí, por exemplo, na panela que tinha na igreja de Coríntio, tem na panela da igreja hoje? Estou falando geral, tá? Estou falando geral aqui. Tem panelinha, grupinho, tem ou não tem, gente? Não precisa ficar com medo, não está gravando, tá gravando, mas não precisa ter medo não. Um exemplo, na igreja de Éfeso, tem falsos ensinos nas igrejas de hoje por aí? Então é atual. Não é uma coisa que aconteceu lá, é atual. Então a gente precisa vigiar para não ter esses problemas. Tá bom, queridos? Então vamos lá. A gente precisa desconstruir algumas desculpas que muitas pessoas estão colocando aí, né? Ah, mas eu não vou na igreja porque tem hipócrita, eu não vou na igreja porque tem fofoqueiro, eu não vou na igreja porque tem gente chata, eu não vou na igreja porque tem gente que se acha. É a mesma coisa que falar assim, ó, eu não vou na academia porque tem gente fora de forma. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Gente, se a pessoa vai para a academia, que eu preciso também, que a pessoa vai para a academia para quê? Para ficar bem, saudável, com o corpo bem, ok? Para a saúde. Agora você vem na igreja para quê? Para que você vem na igreja? Para ser restaurado, para ser curado, para ser avivado, para se parecer com Jesus. E aqui não é um grupo fechado, aqui não é uma ONG, um clube para passeio. Aqui é o corpo de Jesus, onde nós somos enviados para viver os propósitos dele na terra. Por isso, todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. E a igreja é sim, escute bem, senhoras e senhores, a igreja é sim lugar de gente pecadora, complicada, mas que se reúne para ser transformada. Olha só, aleluia, que a igreja aí diga glória a Deus. E hoje a gente vai, de uma vez por todas, cair na real em relação a esse assunto. E, depois disso, crescermos sobre esse assunto. No livro Vida em Comunhão, de Bonhoeffer, que eu vi muitos anos atrás no seminário, ele diz o seguinte, olha, esse senhor aqui, esse pastor aqui, nem vou falar o primeiro nome, falou 3 vezes, é batizado do Espírito Santo, Bonhoeffer, enfim. Ele diz o seguinte: a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Ele continua: quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. Como que se inicia com uma verdadeira comunidade? Quando assume que é imperfeita. Ok? Isso aqui é rema para as nossas vidas. E aí, queridos, esse é o processo que Deus usa. Esse é o processo que Deus vai usando, não é? Que Deus vai falando conosco, da maneira que nós olhamos a igreja, porque tem muito disso também, não é? Porque às vezes a gente, essa ferida é uma coisa que está dentro de nós, da maneira que eu olho a igreja, cosmovisão que eu tenho, a visão que eu tenho do corpo de Cristo. Quanto mais errada eu tenho, mais ferida eu vou ter. Quanto mais assertivo eu tiver, mais curado eu serei. Amém? Então esse é o grande segredo. E aí vem a pergunta: por que me importar com a igreja? Por que ser igreja?
E aí eu tenho algumas coisas que o apóstolo Paulo, na igreja de Éfeso, nos demonstra aqui de maneira extraordinária para a gente ir embora ativado, avivado e abençoado. Porque às vezes a gente pensa o seguinte: por que eu preciso me expor? Por que eu preciso expor alguma situação da minha vida? Para crescer. Porque não adianta. Se a gente quer ser uma igreja saudável, a gente tem que ter um ambiente seguro, um ambiente onde eu abro o coração. Não podemos ficar em casa, sendo igreja lá, no meu canto, quietinho, isolado. Não, Deus nos colocou para vivermos em comunidade. Então a primeira coisa, diante do apóstolo Paulo, na igreja de Éfeso, capítulo 5, são 5 porquês que nós vamos responder essa pergunta. Por que eu devo me importar com a igreja? O primeiro porquê é porque a igreja é a família de Deus, é a primeira coisa. Porque a igreja é a família de Deus. Olha o texto, o versículo que diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Para quê? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que era a palavra de Deus, tendo Jesus Cristo como pedra angular, a base, o fundamento, no qual todo edifício é ajustado e cresce, torna-se um santuário santo no Senhor. Você é uma igreja móvel. Aonde você for, você é a igreja de Jesus. E Deus nos edificou. E a Bíblia diz aqui, tendo Jesus Cristo como pedra angular, como exemplo, como fundamento. Todas as vezes que alguém, às vezes tiver uma experiência de ferida, olhe para Jesus, diga: foi Jesus que fez a igreja. Então tenta acertar. Queridos, hoje nós estamos num momento em que a gente precisa valorizar a família que a gente tem. Se tem problema, ame, ajuste, lute pela igreja. Não aumente o nível de desigrejado. Lute pela igreja, seja um canal de bênção para alcançar esses desigrejados, com muito amor, com muito carinho, muito respeito, para trazê-los de volta à casa do Pai. Não é? Foi assim com o filho pródigo. É assim que a gente precisa agir, orar, buscar. Esse evento que vamos ter dia 22, gente, olha para nós. Você acha que é só para criança? É para a família inteira. E a gente está ralando para vender feijoada, pizza, para a gente fazer gratuito. Sabe quanto um evento desse custa? Caro. Mas ativamos, oramos, vamos fazer, vamos honrar a cidade, vamos honrar as nossas crianças. Queridos, é 7, 8, 9 mil reais num evento desse, irmãos. Não é brincadeira. Agora, para não cobrar, para não pesar ninguém, não, vamos trabalhar. Vamos vender feijoada, vamos vender pizza, vamos fazer vaquinha alguma coisa, vender brigadeiro. Nós vamos fazer, gente, vamos trabalhar. Para quê? Para ver crianças, e eu estou vendo crianças prostradas, aceitando Jesus, Rafa. Prostradas aqui, E através de uma criança, a família toda pode chegar a Jesus. Você tem que ser intencional. Nós estávamos lá na casa, no antigo salão, e eu tenho aqui alguns testemunhos de crianças que não gostavam de cultinhos, que não gostavam de escola, de ministério infantil, e já foram em outras igrejas com ministério infantil muito assim, um espaço muito maior que o nosso, mas não entravam, tinham alguns impedimentos, foram para a nossa igreja, no outro salão, pequeno, calorento, que tinha lá, mas tinha amor. As crianças chegavam e as crianças começavam eu quero ficar aqui, eu senti a presença de Jesus aqui, e os pais começaram a se chegar. Por que isso? Porque a gente tem que valorizar isso nas nossas crianças, nos nossos filhos. Gente, as crianças estão sendo lá
celebrar, elas estão celebrando, elas estão participando de celebração. Não é um papelzinho com desenho assim, ó, pinta aí e se vira. Não, eles são ministrados. E eu te convido, pai e mãe, a um dia, eu permito você fazer isso. Dá uma olhadinha no vitrô aqui, ó, passa e vê como é que é o ambiente. Você nem sabe onde é o decolano que seu filho participa. É ali, ó, eles entram ali, ó, mas pastor, eu nunca vi. Pode ficar à vontade, pode entrar lá, os coordenadores estão aqui, olham, vejam a atmosfera, vê o que eles estão vivendo, porque as nossas crianças estão sendo ativadas espiritualmente. Queridos, a grande questão é, Deus não nos salvou para desfrutarmos de uma vida, Deus nos salvou para desfrutarmos de uma vida em comunidade. Deus não nos salvou para vivermos isolados na solidão, Ele nos salvou para desfrutarmos de uma comunidade. Então você está aqui, valorize essa família, valorize essa casa espiritual, que nós queremos sim que você cresça, desenvolva, prospere e sirva ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Outra coisa, na igreja, celebramos a nossa nova identidade e desenvolvemos e a desenvolvo por meio de pessoas que são diferentes de mim, mas partilha da mesma fé no mesmo Deus. Ou seja, aqui na casa de Deus nós temos uma identidade transformada, onde reinava a orfandade, agora a paternidade de Deus, está reinando sobre a nossa casa. Por isso que nós temos GP, por isso que nós temos os devocionais. Queridos, eu vou dar um desafio para você nesse último dia de série. Pega os devocionais de novo, desde o começo do dia 1, que agora a gente vai terminar dia 30, e faz o seu GP. Faz o seu GP baseado dos devocionais. Faça isso que eu estou apontando para você. Você vai ver o que vai acontecer na sua casa. Porque não adianta você só vir aqui e ler a Bíblia só de domingo. Não adianta vir aqui e você ver tantas coisas aí fora e chega na casa de Deus, que legal, o louvor fala muito ao meu coração, mas chega na sua casa, você não ouve louvor, você não tem um tempo de oração, você não lê a Bíblia, aí é difícil. Agora, Deus te chamou para a sua identidade ser transformada. Olha só outra coisa interessante, Deus não te fez como filho único para te mimar. Ele colocou em sua vida vários irmãos para te ensinar a compartilhar quem você é e o que você tem. Isso é a igreja. Deus não tem filho predileto, Deus tem filhos. Amém, queridos? Glória a Deus por isso? Amém. Segunda coisa, porque eu devo me importar com a igreja? Porque Jesus deu a vida por ela. Porque foi Jesus que deu a vida, não foi homens. Não foi um general, não foi um grande estrategista humano, não foi Deus foi Jesus que deu a sua vida por nós. Olha só o que diz, e olha uma igreja forte: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a entregou-se por ela. E a entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Então, diante do que eu estou dizendo aqui, não existe nada mais importante para Jesus do que a sua igreja. Não existe. Então nós não temos o direito de falar mal da igreja de Jesus. Não temos o direito. Não temos o direito de falar mal da igreja de Jesus. Mas pastor, por que tanta gente faz coisa errada? Tanta gente faz coisa errada e eu sei que está errado e a igreja ainda continua, porque a igreja tem um dono. Deus é fiel com a sua palavra. Agora, a justiça é Deus que faz. É Deus quem coloca pastor, é Deus quem tira pastor, é Deus quem trata com a liderança, é Deus. Por isso que eu falo para você, não adianta você estar num ambiente nocivo, a qual você está sendo abusado, a qual você está vendo problemas e não querem ajustar, isso é difícil. Mas, diante disso,
se você se submeteu à igreja de Jesus, a uma liderança saudável, a gente vai ver daqui a pouquinho o que é uma igreja saudável, você vai exercer a sua fé de maneira saudável também, ok? Então vamos lá. Não tem como nos comprometermos com Jesus e não com o seu corpo. Há um comprometimento. E o texto continua, Efésios 5, 27. Olha só. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Um dia, nós vamos ter a grande festa do casamento do Cordeiro, da festa de casamento. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui, nessa terra, é um noivado, para nos casarmos com Ele lá. Então, guarde o seu coração, vigie o seu coração, seja um crente, um cristão verdadeiro, autêntico, fiel, um bom mordomo. Amém, queridos? E esse processo de Jesus para a sua igreja é interessante, porque ela vai deixá-la santa e gloriosa para o dia do casamento. É um processo. E aí, queridos, por isso, a igreja vai resistir todos os abusos, todos os escândalos, todas as mentiras, e ela vai sair gloriosa. Aleluia, aleluia por isso. Amém, amados? Glória a Deus. Deus vai garantir, Ele vai garantir que a igreja chegará lá de forma gloriosa, sem mancha nem ruga, mas santa e inculpável. Aleluia por isso, eu creio. Terceiro, queridos, vamos avançar. Por que eu preciso me importar com a igreja? Porque Deus tem um propósito para ela. Olha só o que diz o texto, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Olha só o ministério, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Igreja, nós não somos chamados para viver a ociosidade. Deus vai nos dar serviço, trabalho, para honrar o nome dEle. E a grande arte da igreja é essa, é ver o crescimento um do outro, é Jesus apresentando a igreja ao mundo, é nós apresentando ao mundo Jesus. Isso é a arte da igreja. O que Ele fez por nós vamos falar, olha, existe um Jesus perfeito, maravilhoso, santo, extraordinário, que transformou a minha vida e quer transformar a sua também. Então olha só o que diz Efésios 3:10. Opa! Aqui. Não. Vou pular isso aqui. 4. Agora, 4, falei errado. Efésios 4:13. Porque é por meio da igreja que amadurecemos na fé. Olha só o texto, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está aqui? Para você amadurecer na fé. Sabe por que você precisa se reunir como corpo, nessa unidade? Para crescer, para desenvolver, para amadurecer. Porque aí, falsos ensinos, mentiras, abusos, sejam minimizados na sua vida. Porque também é intencional, quando eu quero crescer, quando eu decido crescer e amadurecer na fé, não é qualquer coisinha que me leva, não. Não é qualquer situação que eu apostato, que eu deixo, que eu viro as costas para a igreja, não é assim. Eu vou amadurecer. Doeu? Doeu. Gente, às vezes eu volto para casa e falo assim, ai meu Deus do céu, essa doeu, hein? Mas à noite estou de volta. Às vezes você sai da igreja aqui, chateei com o irmão lá, falou alguma coisa, não gostei, mas tudo bem, Senhor, é a igreja, é o corpo, amém, sua família, Deus vai trazer cura, amém, glória a Deus, você precisa acertar certa e vamos avançar. Aí você está aqui. E é assim a igreja, para amadurecermos. A igreja é uma incubadora de novos filhos, Deus tem identidade. E aquilo que Deus planejou para nós é para vivermos em um ambiente de igreja, sermos igrejados, sermos enraizados, para vivermos em unidade e não na individualidade, porque na unidade a gente cresce,
Na unidade a gente tem amor, na unidade a gente tem perdão, na unidade a gente vive uma vida em família. Isso é ser igreja, isso é ser igreja. Vida cristã não se vive online na individualidade, mas presencialmente na comunidade. Então isso é fato, tá ok? Nesse tempo de online, offline, presencial, queridos, Deus deu, agraciou, nos abençoou, estamos juntos aqui, por quê? Porque Deus tem um propósito, Deus tem bênçãos para derramar na coletividade. Agora amanhã, você é a igreja na sua casa, você é a igreja no seu trabalho, você é a igreja onde você for, na sua faculdade, você é a igreja. Aí você vai buscar a Deus no seu quarto, no seu momento. Aí no domingo você se reúne com o corpo. Você se reúne coletivamente. Para quê? Para avançar mais um tempinho. Quinto e último, para orarmos, por que precisamos nos importar com a igreja? Porque recebemos um dom para servir na igreja. Olha só, e a cada um de nós nos foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Foi Deus que deu. Então é por partes, é por setores, por dons. Deus vai distribuindo diante da graça dele. Ok, queridos? Isso é lindo, isso é extraordinário. Então, como filho de Deus, nós somos chamados para servir nessa terra, para servirmos aqui, e o Senhor nos presenteou com dons. O Senhor nos presenteou com esses dons, com a capacitação dele para sermos a igreja dele. Agora um dia nós vamos apresentar a Deus a nossa resposta para ele. O que vocês fizeram com os meus dons? Porque dom é dele, dom é de Deus, ok? E aí nós vamos ser chamados ou de servos bons e fiéis, ou de servo inútil. Então é isso que a gente precisa entender. Olha o que diz Efésios 4,16, diz assim, ó: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você quer ter uma igreja saudável? Seja você saudável. Você quer ser uma igreja atuante, relevante? Sejamos relevantes e atuantes. Não adianta a gente trazer para a responsabilidade para a igreja, para o corpo de Jesus. Se levante, sirva, honre a Deus, ame a Deus, viva na prática da igreja o que Jesus nos chamou para fazer e para ser. Isso é um mistério, isso é extraordinário. Às vezes você está aqui, pastor, eu não concordo com muitas coisinhas, tudo bem, eu te respeito e como eu te respeito. Chega para mim, vamos alinhar, vamos conversar, vamos sentar juntos. Porque o que mais nós queremos aqui é agradar o coração de Deus, você pode ter certeza. Não vamos acertar em tudo, irmãos. Não vamos acertar em tudo, jamais. Mas nós queremos ser intencionais e agradar o coração de Deus. Olha, eu digo uma coisa para você: não abandone a igreja. Não abandone a igreja. Se levante para contribuir, para que eu e você sejamos uma igreja saudável. Pastor, como é que eu posso contribuir? Comece a contribuir com oração. Comece a contribuir dentro da sua casa, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, chamando sua família à mesa. Pastor, como é que eu posso contribuir? Seja fiel nos dízimos, nas ofertas. E o dinheiro não vai para mim, irmãos. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes, eu nem sei quem é dizimista, quem é ofertante. Eu só sei que essa igreja, ela vai influenciar essa cidade para o lado positivo. Agora, tudo isso, queridos, não se faz pegando folha em árvore. A gente precisa de recurso, a gente precisa da fidelidade de cada um, da nossa fidelidade. Quer contribuir para a igreja? Honre as pessoas. Quer contribuir para a igreja? Viva uma vida em santidade. Busque intencionalmente isso. Agora, pastor, eu quero encerrar. Como é que eu reconheço uma igreja saudável? A gente vai orar já, mas como é que eu posso reconhecer uma igreja saudável? E tudo isso aqui, queridos, a gente precisa ser.
Não é só reconhecer, ser. Essa é a igreja saudável. Primeiro, ela tem doutrina, ela tem Bíblia, ela tem palavra. Temos aqui escola de discípulos, Bíblia, ensinamento, né? Precisamos nos reunirmos diante da palavra. Ela tem doutrina. Depois, ela é amorosa. Tudo isso aplica para nós. Eu preciso ser doutrinado pela palavra. Eu preciso ser amoroso para ter uma igreja amorosa. Olha só, é ter cuidado, valorizar as pessoas, tratar, né, os problemas com justiça e com amor. Quer ter uma igreja saudável? Quer ser uma igreja saudável? Ela tem uma liderança imperfeita, mas uma liderança de caráter. Seja você um homem e uma mulher de caráter, porque aí você vai ter uma comunidade extraordinária. Não adianta a gente cobrar dos outros, a gente precisa ser, a gente precisa ter caráter. Quer ser uma igreja saudável? É uma igreja que tem prazer em servir de forma comprometida. Não cobre comprometimento dos outros, seja você comprometido. Ninguém precisa me cobrar para estar aqui pregando domingo, ninguém precisa me cobrar para estar aqui aconselhando, ninguém precisa me cobrar para visitar, ninguém precisa me cobrar para servir. Sabe por quê? Por causa de Jesus, eu faço por amor. É o comprometimento que amadurece, é o comprometimento que traz santidade. Eu me comprometo com a palavra, com o meu irmão, eu me comprometo com os meus líderes, para orar junto, para apoiá-los, para ajudá-los. Agora a gente só cobra e coloca crítica nos outros, ou na igreja A, na igreja B, na igreja X, do pastor A e pastor B, e na liderança X, e aqui, mas não é comprometido. Aí fica difícil, irmãos. Aí não tem igreja que vença. E eu falo isso com muito amor, vocês sabem disso. Vamos ser comprometidos. Ninguém precisa ficar te cobrando as coisas. Faça você, não espere o outro. Faça você. Quer ajuda? Estou aqui. Pastora Juliana está aqui. Pastor Ed está aqui. Pastor Tiago está aqui. Pastor Jair está aqui. Os líderes estão aqui. Liderança do Ministério Infantil. Nós estamos aqui para te servir. Está com dúvida? Pergunte. Está com dúvida? Vamos crescer junto. Não vamos te expor, nós vamos te ajudar.